Confesso que não tenho provas, só o peso de uma noite que parece ter roubado o meu dia comum. Eu morei na beira do rio durante quase toda a minha vida. A cidade era simples, com uma praça que não tinha graça, uma igreja que não apitava e o barulho da água correndo na noite dos meus olhos cansados. Não era lugar de aventuras, era o tipo de lugar onde as pessoas esquecem o que viram quando o dia chega. Eu trabalhava numa loja pequena que ficava na esquina entre a praça e a avenida. O horário era longo, a cidade adormecia devagar, mas o nosso relógio nunca dormia. Ele marcava cada minuto como se fosse a última nota de uma canção que ninguém canta. Naquela semana, tudo começou com uma sombra que não se movia direito. Foi uma segunda-feira que não parecia diferente, até que o silêncio ganhou corpo. O relógio da loja parecia respirar comigo, tic-tac, tic-tac, como se fosse um coração cansado. Era quase madrugada quando a campainha tilintou e uma mulher entrou sem olhar para trás. Não era medo que ela carregava nos ombros, era outra coisa, uma curiosidade fria, o tipo de coisa que não deveria estar em alguém normal. Ela pediu água, escolheu uma bala de goma, pagou com uma nota antiga e saiu sem falar. Na porta, ela fitou o meu rosto por um instante tão longo que eu quase disse alguma coisa, mas não disse. Ela apenas respirou fundo e sumiu na escuridão da rua molhada. Naquela mesma noite, o neblina começou cedo, como se a cidade tivesse ligado o filtro de silêncio. Eu fechei a loja sozinho e atravessei o caminho úmido até o meu apartamento, que ficava perto do antigo beiral da igreja. O ar cheirava a ferrugem e a chuva que parecia ter se perdido no meio do caminho. O rádio da casa exalava uma canção antiga que ninguém canta mais, e as vozes em off falavam de coisas que não me diziam respeito, mas que me deixavam sem ar. Eu não entendi bem o que era, mas havia alguém ali comigo, alguém que não precisava de porta para entrar. Na manhã seguinte, a vizinha do canto, Dona Lúcia, apareceu na minha porta como quem não confia no próprio relógio. Ela me contou que o tio do bairro, aquele homem que passava horas no cais só para observar o rio, não apareceu na hora do café. A casa dele ficou vazia, o rádio ligado 24 horas, como se alguém estivesse esperando que ele voltasse para apagar as luzes. Ninguém viu nada, mas todo mundo sentia que havia algo errado. O dia chegou com um vento leve, mas a cidade inteira parecia recuar quando o vento tocava as janelas. Eu estava de novo na loja naquela noite. O mundo inteiro parecia se medir em segredos pequenos. Uma velha que comprava amido e dizia que a cidade tinha não sei o que no ar. Um garoto que comprou chiclete e prometeu que voltaria amanhã com 1000 histórias. Eu, entretanto, ouvi algo que não deveria existir. Um silêncio que não era silêncio. Ele veio vindo pela calçada, passando por entre as pessoas, sem tocar ninguém. Era ligeiro, mas não rápido. Uma sombra que não tinha pressa de correr, apenas de ficar. Quando cheguei mais perto, vi que não era uma sombra comum. Os olhos eram frios, como vidro molhado, e o resto do rosto parecia estar coberto por uma neblina que não se dissipava. A criatura, ou o que quer que fosse, parou a distância de menos de um braço. Não piscou, apenas me olhou, e então falou, sem falar com a boca, como se estivesse falando comigo dentro de uma cabeça que não era minha. Disse meu nome, contando cada sílaba com a exatidão de alguém que lê gravuras antigas. Eu quase me desequilibrei. Perguntei quem era, por que estava ali. Ela apenas mostrou a praça pela janela da loja, onde o nevoeiro subia das poças de chuva como alguém abrindo as cortinas de um cinema antigo. O som era de água, de vidro arranhando, de suspiro contido. Foi quando a cidade revelou a sua verdade de vila pequena. Aquelas coisas não aconteciam de uma vez só. Elas escolhiam alguém, e o escolhido era levado a entender que o mundo não era apenas o que ele via pela janela. A sombra me conduziu pela rua mais escura, que ficava atrás do cais. O chão tinha um cheiro de ferrugem antiga, o ar carregava uma leve tinta de metal que deixava o céu com a cor de chumbo. O rio não corria, ele parecia respirar para dentro da terra, puxando tudo para baixo, como se a água quisesse guardar segredos que a cidade não devia ouvir. No instante em que cruzamos uma ponte estreita, tudo mudou de tom.
A neblina abriu espaço, e por um momento eu pude ver outra cidade do lado de lá. A mesma praça, a mesma igreja, mas tudo menor, mais antigo, com pessoas que não se pareciam comigo. Não era sonho nem pesadelo, era a sensação de estar fora do tempo, como se alguém tivesse apagado o relógio de dentro de mim para que eu pudesse entender o que eu não devia entender. Aquela outra cidade me mostrou o que acontece com quem some. Os que ficam na nossa cidade contam histórias sobre quem se foi. Os que partem voltam com traços que não são quais eles eram, uma espécie de lembrança que não cabe nas roupas. Eu ouvi passos atrás de mim, mas não havia ninguém. Quando me voltei, o emissário de sombras tinha ficado mais perto, como se tivessem espelhos de vidro entre nós. Falou comigo de novo, sem voz, dizendo que eu tinha sido escolhido por uma razão simples. A cidade precisa de alguém que possa guardar o segredo do tempo que passa sem avisar. Não era uma escolha alegre, era uma obrigação. A cada passo que eu dava com ele, eu sentia minha pele esfriar e meu nome parecer menos meu. No final, a sombra me conduziu até a borda da ponte e indicou o caminho de volta, como quem diz: agora você sabe para onde ir. Voltei com a cidade e voltei para minha loja, mas tudo parecia diferente. Havia uma coisa que não se repetia. O relógio do balcão marcava as horas em 4 também, como se a cidade tivesse 2 tempos ao mesmo tempo. Às vezes, quando eu fechava a porta, eu tinha a sensação de que alguém ali ao lado ainda respirava, ainda olhava para mim com olhos secos, ainda me observava sem me enxergar. A partir daquele dia, os moradores começaram a falar menos, não de medo, mas de cansaço. O tio do cais sumiu de fato, como se tivesse sido sugado pelo nevoeiro para alguém que não voltaria. Dona Lúcia, que sempre tinha uma história pronta, passou a ouvir mais do que falar, e às vezes balançava a cabeça sem dizer nada. O barulho da água tornou-se constante, como se o rio tivesse decidido que o mundo não precisava de silêncio. E eu aprendi que algumas coisas não se contam com palavras, porque as palavras não são suficientes para colocar o medo em ordem. Nessa cidade onde a neblina é personagem, aprendi a olhar para os cantos da loja, para o canto da praça, para a linha tênue entre o dia e a noite. Aprendi que às vezes alguém entra pela porta sem fazer barulho, e não é cliente, é o próprio tempo pedindo licença para passar correndo pela vida que você acha estável. Os dias passaram, as pessoas mudaram de roupa e de humor, e eu descobri que minha memória não era tão confiável quanto eu pensava. O que era verdadeiro ontem pode não ser hoje, e o que é hoje pode não durar amanhã. O que me prende ainda é a lembrança de caminhar pela ponte e ouvir aquela voz sem voz, dizendo meu nome com precisão de quem sabe tudo o que eu sou. Não há prova, não há explicação que consolide o que eu vivi. Só há o peso de uma noite que não se repete, a sensação de que, se você seguir a neblina, pode ir embora de vez, sem jamais voltar a si mesmo. Se eu escrever estas palavras, talvez alguém leia e pense que é apenas uma história a mais de barulho e medo. Mas eu prometo, isso aconteceu comigo. E no fim, a cidade continua. A neblina sobe, o rio respira, e eu só fico aqui, esperando o dia em que alguém venha perguntar por que as coisas mudaram tanto assim nas minhas mãos. Até lá, eu fico de olho na porta, porque quando a campainha tocar de novo, eu não vou sair. Vou ouvir, vou lembrar, vou saber que, de algum modo, o tempo ainda pode nos escolher para desaparecer.